E vamos pegar na lousa aqui, eu vou começar a te ensinar. Escreve aí, CCM. Hoje é dia de destravar o seu método. Tiago, o que é o método? Escreve aí, método é igual resultado. Eu quero que você entenda, você que está assistindo essa live, que todos vocês, apesar de não acreditar, você já tem um método. Como assim, Tiago? Você já tem algo que gerou resultado na sua vida. Algo positivo ou negativo já gerou um resultado e ele foi um método. O que é um método? Escreve aí. Método é um passo a passo. Todas as informações, eu não sei se você já ouviu na internet hoje, mas a informação ela virou commodity. A informação ela já não é mais tão preciosa como um tempo atrás. Por que isso? Porque qualquer coisa que você precisa, é só você ir na internet, dar um Google, pesquisar e você vai ter informação. Qual que é o grande problema da informação na internet hoje? Que ela está embaralhada. Você não tem um caminho passo a passo. E é por isso que nós estamos aqui te auxiliando a criar um método para você ter um passo a passo e você pode envelopar esse passo a passo e vender para mais pessoas. Por que eu falei mais cedo que todo empresário que está aqui é um convite para você abrir um braço de ensino? Você já passou dificuldade na contratação, em gerir o seu time? Eu não sei se você sabe, mas 68% do turnover nas empresas, você que é empresário que está assistindo essa aula, os 68% do turnover nas empresas, quer dizer, os giros que acontecem dentro das empresas, o turnover significa as pessoas que saem e entram dentro da sua equipe, 68% delas são ocasionadas por quê? Porque as pessoas são contratadas por um currículo e demitidas pelo comportamento delas. E a pergunta é, quantos empresários você já viu aflito quando teve que demitir alguém para contratar uma outra pessoa? Quantos empresários você conhece que precisa demitir alguém, mas não demite porque fala o seguinte, é melhor ficar com essa pessoa ruim do que ficar sem pessoa nenhuma no cargo? Sabe por que isso? Porque você não tem algo chamado seleção ativa, método de seleção ativa de novos talentos para sua empresa. Você não tem uma vaga de emprego aberta lá na sua empresa. E é por isso que você fica toda hora que abre uma oportunidade, você sai caçando alguém. Quando você cria, presta atenção no que eu estou te falando, quando você cria um braço de ensino dentro da sua empresa, você forma aquelas pessoas. Ao invés de trazer pessoas com vícios do mercado, você começa a introjetar a cultura, a missão, os valores, os princípios seus e da sua empresa nos novos colaboradores, no seu time. E aí o que acontece? Você começa a multiplicar o talento nessas pessoas e multiplicando nelas fica muito mais fácil. Então, quando eu abro um braço de ensino, escreve aí, minha tarefa é abrir um braço de ensino. Você que ainda não tem na sua empresa um braço de ensino, eu estou te dando uma tarefa, se você quiser e permitir que eu seja seu treinador hoje, anotar uma tarefa aí, criar um braço de ensino dentro da minha empresa. Tiago, eu não sei ensinar, fica tranquilo que nos próximos minutos eu vou te dar um passo a passo, você vai reconhecer aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido para você colocar dentro da sua empresa. Então lá dentro da plataforma, daqui a pouco vai ter um QR Code aí na tela, um link para você acessar a plataforma e acessar essa aula que eu vou te aconselho a realmente ir lá e estudar ela. Então escreve aí, método é um passo a passo. Passo a passo do que, Tiago? Passo a passo. Passo a passo do que, Tiago? De ter um resultado. Todos vocês, com resultados positivos ou negativos, têm um método. O que você precisa hoje é envelopar esse método, é entender exatamente aquilo que você tem e aquilo que você não tem. Presta atenção, você que está chegando agora, deixa eu te fazer um convite. Já separa papel, caneta, um copo de água e um comprimido para explodir a sua cabeça aí. Que a linha do tempo é o percurso da sua vida. O dia que você nasceu e o hoje. Mas, Thiago, como que eu crio realmente o meu método? O método é sobre os seus resultados. Lembra que na primeira página que a gente falou o seguinte, que método está relacionado com os meus resultados? Presta atenção, método são os meus resultados. Resultados na minha empresa, resultados no meu casamento, resultados na minha saúde, naquilo que faz sentido para você. Aonde que eu sei que faz sentido para mim é onde eu tenho autoridade. Todos os momentos altos, que foram os picos de autoridade que eu tenho, eu fui lá e realmente mostrei resultado, e também os pontos negativos, onde eu sobrevivi esses pontos. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Existem 3 formas de você se tornar um mentor, baseado em 3 coisas. A terceira eu vou te mostrar, mas a terceira talvez seja mais difícil, eu não te aconselho. Quais são esses 3 pontos? O primeiro,
pode ser mentor naquilo que são seus resultados. Então, eu olho para o ponto positivo e olho para o ponto negativo, são os meus resultados. Segundo ponto, resultado dos meus alunos ou das pessoas que eu acompanho. Por exemplo, personal trainer que ele vai ensinar sobre os seus resultados. Então, o momento alto de vida dele foi, por exemplo, vou utilizar um exemplo aqui, era obeso, passei da obesidade, comecei um novo lifestyle, me tornei personal trainer com um corpo, me tornei fisiculturista, me tornei alguém saudável, triatleta, atleta. Ele viveu uma jornada, ele tem autoridade para falar, tanto embaixo, que ele sabe exatamente o que é, como chegar no topo. Essa é a vida do mentor. Mas às vezes ele é alguém que já nasceu em forma e gosta de ser personal trainer, por exemplo. Então ele vai falar sobre os resultados dos alunos, pessoas que estavam embaixo e atingiram em cima. Tiago, eu não tenho os resultados, não tenho alunos com resultado, mas eu gostaria de falar sobre tal assunto. Esse é o terceiro ponto e o mais desafiador que eu acho. Que é o quê? Você vai ter que produzir esses resultados. Então é muito mais fácil você entrar e olhar para a sua linha do tempo e começar a olhar para cima e para baixo. E eu acabei de ver um comentário de alguém falar o seguinte: e quem não tem resultado? Ei, presta atenção, até não tendo resultado, você já tem o resultado. Escreve um livro falando o seguinte: como viver uma vida sem resultados. Sabe qual é o resultado? É você olhar para a sua vida, é fazer um overview, olhar de cima para ela e falar o seguinte: a minha vida é sem graça, a minha vida eu não consigo trabalhar, eu não consigo prosperar, eu tenho que trabalhar 8 horas, 12 horas, tenho que ir para lá, para um lado. Tudo na sua vida é o seu resultado. O problema é que vocês olham o resultado apenas aquilo que é palpável e tangível. Tudo na sua vida é resultado. Você olha para os seus filhos, é o seu resultado. Você olha para o seu casamento, é o seu resultado. Olha para a sua saúde, é o seu resultado. Olha para o seu bolso, é o seu resultado. Olha para a conta bancária, é o seu resultado. Olha para o seu intelecto, é o seu resultado. Ei, tudo na vida é fruto do seu resultado. Então, quando você começar a olhar para isso de forma diferente, você vai começar a ter a autoridade. Então, a primeira ferramenta que vai estar liberada lá dentro da área de membros é você começar a olhar para a sua linha do tempo. E aí lá dentro, se puder colocar na tela de novo, a equipe puder colocar na tela, eu vou mostrar a ferramenta. O que é que vai te destravar naquela ferramenta? Existem 3 pontos. Você vai olhar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Quais são os 3 pontos? Você vai escolher 3 pontos positivos na sua vida e mais 3 pontos negativos que você passou. E aí na ferramenta você vai encontrar 6 quadrantes. E eu vou desenhar aqui, eu tinha que pôr um pouco aqui, ó, colocar aqui, ó. Você vai encontrar 3 quadrantes. Quais são os 3 quadrantes? 3 quadrantes positivos e 3 quadrantes negativos. O que você vai colocar nos 3 quadrantes em cima? Você vai escolher os fatos que você classificou como os fatos onde você tem autoridade. E aqui o que você vai colocar? O sentimento, a habilidade, a atitude e a habilidade que você ganhou com isso. Presta atenção. Quando eu fui no casamento, quando eu casei, me senti bem no casamento, qual era o sentimento que eu tinha, que eu carregava? É muito importante você entender sobre o sentimento. Talvez você ainda não viveu toda a jornada que você vai passar pela casa. O Pablo vai falar muito sobre sentimentos, vai falar sobre bloqueios, sobre pensamentos, e você vai entender. Eu quero que você reconheça, nesse momento aqui, qual era o sentimento que você tinha. Aí você vai classificar lá. O sentimento era esse. Qual foi a atitude, presta atenção, qual foi a atitude que você teve para chegar nesse resultado? Aí você escreve lá, tive perseverança. O sentimento era de amor. O sentimento era de alegria. Você vai colocar lá. E qual foi a habilidade que esse fator levou a ter? De compreensão. Aqui a gente está falando de casamento, então o exemplo é compreensão. Você vai repetir a mesma coisa com o fato 2, com o fato 3. Sentimento, atitude e habilidade. E, Tiago, com os negativos, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou identificar os sentimentos, as atitudes e as habilidades de cada um desses fatores. Por que isso é importante, Tiago? Na próxima ferramenta, que é um GPS do mentor, que eu quero te mostrar aqui também, você vai entender o seguinte, que existe um cliente ideal. As pessoas querem ensinar sobre o cliente ideal e eu sei, eu passei muito tempo ensinando meus alunos a encontrar o cliente ideal. Eu levava quase 2 dias para ensinar sobre o cliente ideal e com o aperfeiçoamento das técnicas e do método, eu consegui descobrir e te destravar em 15 segundos como você encontrar seu cliente ideal e a promessa da sua metodologia.
Você vai começar a olhar para cada um deles e você vai começar a identificar os sentimentos. Lembra o seguinte, que todas as pessoas buscam resolver 3 tipos de problema. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você que é um mentor, você que está criando um braço educacional, você vai criar uma imersão, você vai criar um curso. Eu estou te dando várias ferramentas para começar a explodir o teu cérebro, para você entender como criar sua metodologia. Você vai entender o seguinte, todas as pessoas buscam resolver 3 tipos de problemas. Tiago, quais são os 3 tipos de problemas que eu busco resolver? Os problemas externos é aquilo que a gente consegue enxergar. Por exemplo, problema financeiro, problema no casamento, problema de relacionamento, problema de saúde, problema de network. São os problemas que eu consigo enxergar. Então eu olho lá e falo, tem um problema disso. São os problemas visíveis. São os problemas visíveis. Só que todo problema visível, ele só é visível porque existe um problema que a gente chama de problema interno. Então, os problemas externos, se você aprender a vender para eles, você vai ganhar muito dinheiro. Mas se você não somente resolver o problema externo, mas resolver o problema interno, você vai fazer muito mais dinheiro. Então, os problemas externos são os problemas que nós enxergamos, que são ocasionados por problemas internos. O que são problemas internos? Crenças, bloqueios e paradigmas. As minhas crenças é que me impedem de, por exemplo, vender. São os meus bloqueios que impedem de me relacionar. São os meus paradigmas que me impedem de criar um novo produto. Então, vem cá. Isso aqui acontece por quê? Por que alguém tem esse problema interno? Que a gente chama de problema de identidade. Que é o ser ou não ser. Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu vim fazer? Qual que é a minha missão de vida? Todas as pessoas que vão te procurar a partir de hoje, elas não vão procurar, elas até podem pensar que estão te procurando por causa de um problema externo. Só que isso não vai acontecer. Quando ela começar a ter um relacionamento com você, ela vai querer resolver o problema de identidade que ela tem. A dúvida do ser ou não ser. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, se você já questionou, mas tudo que tem acontecido na sociedade nos dias de hoje, as pessoas têm perdido o discernimento de quem elas realmente são. E eu não estou entrando em conflito, nem quero julgar as pessoas, mas eu nunca imaginei alguém se colocar numa posição de um pônei, de uma ovelha, de um porco, de um cachorro. As pessoas têm realmente perdido o senso de quem elas são, o discernimento de quem elas são. E eu sempre falo algo em todos os cursos, aulas, mentoria. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre falo algo. Que o problema do mundo não é o barulho dos maus. Toda vez você que é bom, que fica calado, sem entregar a sua mensagem, sem pegar todos os pontos positivos e negativos da sua vida e ensinar outras pessoas a viverem isso, você já está escolhendo um lado. O lado é deixar que os maus vençam. A gente começa a olhar para tudo que está acontecendo no país hoje e aí você vai começar a entender exatamente isso. As pessoas têm perdido o discernimento. O problema delas não é relacionamento, o problema delas não é comunicação, o problema delas não é network. O problema é ter perdido realmente a posição original da sua identidade.